Certa ocasião eu ouvi a seguinte declaração: a humildade é um comportamento que, quando você descobre que tem, acaba de perdê-lo. Quem poderá se orgulhar de algum feito? Ninguém. Todos os que praticam as benevolências, as praticam como resultado do compartilhamento de Deus, pois toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, diz Tiago 1,17. O capítulo 10 de Isaías descreve alguns oráculos de juízo para aqueles que, perante os homens, agem injustamente. Israel e Judá eram culpados do mal denunciado nesta passagem, que é o mesmo já denunciado em Judá, capítulo 1 e 5 de Isaías. O crime era injustiça contra o pobre e o necessitado, contra viúvas e órfãos, desafortunados e oprimidos. Como pode alguém julgar ser de Deus se oprime ou humilha ao próximo? O conselho de Deus para esse povo era: nada mais vos resta, senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Versículo 4. A ideia de que, no juízo divino, aqueles que humilharam seriam humilhados, com o castigo e, consequentemente, a sua própria morte. É porque o Senhor sabe livrar da provação aos piedosos e reserva sob castigo os injustos para o dia do juízo, diz 2 Pedro 2,9. A falta de humildade gera orgulho e arrogância. Pode-se, por exemplo, citar a pessoa de Nabucodonosor, que declarou ser grandioso em poder e suficientemente soberano, em Daniel 4,30, sendo um sinônimo do rei da Assíria. Com o poder da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Versículo 13. Que, por sua vez, também recebeu o juízo de Deus contra a nação. Deus sempre intervém quando há soberba. O Novo Testamento declara: cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede graça. 1 Pedro 5,5. Portanto, a ordem é: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. 1 Pedro 5,6. Deus está no controle da história, amigo. Em Isaías 10,7, ele usa a Assíria, embora ela não esteja ciente disto. Por qual motivo Deus usa esta nação para cumprir sua vontade? Simples. Deus queria salvar tanto a nação de Israel, mesmo que derramando juízo sobre ela, por meio de uma nação pagã como a Síria. Muito embora o rei estivesse com planos de dominar todo o mundo. Mas o fato é que Deus queria salvar, e por isso agiu dessa forma. Deus quer salvar as multidões, mas nem todos querem ouvir e converter-se diante dele. Há esperança para toda nação que se submete a Deus e começa a caminhar na estrada do Senhor. Deus estende a sua mão, tanto para efetuar juízo sobre os opressores, quanto para aliviar os fardos insuportáveis dos oprimidos. Deus é justo e preza pela justiça na terra. Quando Isaías declara: naquele dia o peso deles será tirado dos ombros de vocês, e o jugo deles será removido do pescoço de vocês, jugo que será despedaçado por causa da gordura, faz referência à mão de Deus trazendo justiça à sua casa e aos que pretende trazer à sua casa. Ainda que o povo de Israel merecesse os castigos de Deus, ele com sua bondosa mão o cercaria de paz após lapidá-lo. Depois de tantas opressões, injustiças e conflitos, o próprio Deus poria fim à violência. Deus traz juízos salvíficos. Sua mão nunca pesará, sem antes ter medido o peso com a intenção primordial de salvar. O juízo de Deus é salvífico. Deus usará todos os meios para atrair-nos para Ele, seja pelo amor ou pela dor. Mas Ele tentará e respeitará nossas decisões. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam, vocês e os seus descendentes, diz Deuteronômio 30:19. Esse é o Deus que amamos, um Deus que nos respeita e que espera que decidamos com Ele, porque decidindo ao lado dele,
seremos plenamente felizes. Amém.